Você achou que colocando o seu piso aquecido vai ter que economizar até no seu cafezinho? Achou errado, abençoado. Hoje eu vou te mostrar na prática como você pode economizar e muito para fazer valer a pena lá no final. Fala, Guber! Meu nome é César Augusto, eu sou engenheiro especialista em sistemas de aquecimento através de superfície. E hoje eu vou ensinar vocês como se calcula o consumo de energia de um piso aquecido. É bastante simples, mas causa muita confusão. Por isso, como todo engenheiro, eu vou trazer números que vão fazer toda a diferença no seu cálculo. Até porque números não mentem jamais. Bora lá? Vamos entender um pouquinho olhando para a face de um banheiro. Bom, me desculpem os arquitetos de plantão, mas eu não sou um bom desenhista. Eu fiz aqui uma vista de um banheiro. Eu sei que não é o melhor banheiro do mundo, mas é o banheiro que vai me ajudar a mostrar o cálculo de consumo. Quando a gente olha para essa caixa, que é o nosso banheiro aqui, a gente olha para todas as faces dessa caixa. Imagina que você tem um cooler, e esse cooler é feito de isopor, um material isolante. Então, quanto mais isolante, mais resistência eu tenho para o calor que está aqui dentro ir para fora, correto? Vamos olhar aqui então para um padrão de parede típica brasileira. Reboco interno de 2 centímetros, um bloco de tijolo cerâmico de 14 centímetros e um reboco externo de 2 centímetros com uma das paredes com janela pequena e outra com porta. Vamos olhar aqui na prática como funciona? Vamos olhar comparativos de uma parede com janela e sem janela. Uma parede com janela, ela me dá 0,4 metro quadrado Kelvin por watt de resistência térmica, ou seja, a resistência que ele vai oferecer para esse calor não ir embora. Já uma parede sem janela, ela me dá 0,5. Puxa, parece tão pouco, mas a gente está falando de 20% a menos nesse caso aqui de resistência à passagem do calor. Aqui eu tenho uma parede mais isolante, então sim, um vidro simples, ele é menos isolante. Bom, se a gente já olhou as faces, as paredes, como que a gente compara o consumo de piso aquecido? No piso que acontece todo o segredo do nosso resultado. Nós temos aqui dois sistemas que nós vamos comparar para entender um pouquinho o consumo de energia, porque a gente vai olhar agora para o piso. O sistema da GUV, aplicado sobre o contrapiso, e o sistema do concorrente padrão, aplicado debaixo do contrapiso, normalmente instalado com uma manta de alumínio. Mas antes de eu virar essa folha, se você está gostando do nosso conteúdo e quer aprender mais sobre piso aquecido, como economizar e fazer o melhor investimento, se inscreve aqui no nosso canal. Já que a gente falou de resistência térmica, agora ele vai mostrar toda a essência do meu cálculo de consumo. Aqui a gente não está falando simplesmente de o meu economiza porque eu uso isolamento, o meu economiza porque eu acumulo energia. A gente está olhando para que de fato mostra o consumo de energia. A resistência térmica. Nós temos aqui no caso concorrente padrão. Em cima dele nós temos toda uma massa de contrapiso. Num banheiro de 4,5 metros quadrados, nós temos 270 quilos de contrapiso. Não é pouco. E toda essa massa precisa ser aquecida. E aqui ela representa a resistência 0,0377 metro quadrado Kelvin. Já embaixo nós temos aquela manta de alumínio e ela tem apenas 0,015, menos da metade do valor de cima. Nós temos uma perda de 72% do calor gerado para baixo e apenas 28% para cima. Já no caso da GUV, eu trouxe duas possibilidades aqui. A primeira, a gente tem somente o porcelanato, que é por padrão, com um contrapiso comum. Na segunda, eu tenho um contrapiso da Ultraterm da Ecobauer, ou seja, a gente coloca ali 1,5 centímetros. Você pode notar que ele é mais isolante, 0,030 versus 0,48. É bastante isolante. O que isso representa na prática? Se eu usar um contrapiso comum e o nosso cabo, eu vou ter 80% do meu calor subindo, 20% para baixo. Já que com a Ecobauer eu tenho 98,4% do calor subindo e apenas 1,6% do calor descendo. Brutal a diferença, não? Pois é. Agora vamos comparar isso em consumo?
Eu preciso aprender a mexer essas coisas. Bom, bora lá. Agora a gente fez uma tabelinha super bonita para mostrar como funciona isso na prática. O concorrente padrão. Eu tenho 28% do calor subindo, 72% descendo. Sabor piso aquecido. GUV, 80% do calor subindo, 20% descendo. Já temos um sistema super eficiente. E aqui no GUV EcoBauer a gente anaboliza esse sistema, fazendo com que eu tenha apenas 1,6% de perda. É quase nada. Bom, jogando para aquele banheiro que a gente calculou inicialmente, eu tenho que, para aquecer esse banheiro, para chegar lá em 10 graus de variação de temperatura, eu vou precisar de 2 horas e meia para aquecer, gerando mais de 1.300 watts-hora, ou 1,3 kWh. Já no caso da GUV, eu vou ter 0,35, é menos de 1/3 do consumo desse sistema. E aqui, com o nosso sistema anabolizado, eu tenho apenas 0,30 kWh, com apenas 35 minutos para subir 10 graus de temperatura. Muita diferença. E quanto isso representa no consumo de energia? Bom, se eu considerar um consumo de energia tradicional, ou seja, usando 5 horas por dia, 20 horas no mês, eu vou ter R$ 61,00 por mês neste banheiro, R$ 22,00 neste banheiro e apenas R$ 16,00 por mês no nosso banheiro anabolizado. Mostrando para você que se você fizer a escolha certa do sistema, nem a marca de café você vai precisar se preocupar para escolher. Agora, olhando para esse resultado, a gente tem que considerar um ponto super importante. Você notou o tempo de aquecimento? Sabe o que isso resulta na prática? Um detalhe super importante, o chamado consumo na minha ausência. Pensa comigo, se eu vou levar 2 horas e meia para aquecer esse banheiro, qual é o tempo real que eu vou deixar esse sistema ligado? Normalmente, estes modelos de banheiro, as próprias empresas recomendam que você nunca desligue ele. E isso faz uma diferença enorme lá na frente, porque não vai ser apenas R$ 61,00, vai gerar um consumo muito maior de energia. Aqui, como o meu tempo é muito baixo, ele é mais reativo, eu posso usar um termostato digital ou até um Wi-Fi. Eu estou indo para casa, eu ligo ele. Eu posso ter um sistema mas muito econômico. Brutal a diferença. E é aqui que a gente fala de consumo de energia. Não tem essa. Se você é Goover, se você está aprendendo ou se você é um arquiteto profissional, cliente, não sei. Lembre-se desses números. Eles farão toda a diferença na hora de fazer a escolha do seu sistema. Porque os números não mentem. Sabe o que eu acho mais interessante nesse sistema? É que se você mora em apartamento e você gosta muito do seu vizinho, isso vai fazer muita diferença na escolha de sistema. Sabe por quê? Porque você vai aquecer 72% para baixo. Ou seja, você vai aquecer muito mais o seu vizinho do que a sua casa. Ah, só um minuto. Assiste esse próximo vídeo.